instruídos pela palavra de Deus, Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom senso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Há algumas coisas que eu realmente tenho muita dificuldade. Uma delas é qualquer coisa que diga respeito ao trabalho manual. Eu já disse a vocês que uma vez o Arthur me pediu para desenhar uma casa, era para ele pintar. Quando eu terminei de fazer a casa, ele olhou para a minha cara e disse assim: "Isso é uma casa?" Eu disse assim: "É." Ele disse assim: "Mamãe, a senhora pode desenhar uma casa para mim?" Tudo que diz respeito à questão manual eu tenho dificuldade. Outra grande dificuldade que eu tenho é cortar em linha reta. Eu teria muito problema para trabalhar em gráfico, eu ia ser demitido no primeiro dia provavelmente. Até com régua eu consigo não cortar em linha reta. E quando nós estamos lendo esse texto de Provérbios, ele está falando exatamente de uma das questões que é das mais difíceis na sabedoria: cortar o caminho em linha reta. Então eu entendo bem a minha dificuldade manual de fazer isso. E olhando para as nossas vidas, eu vejo que a minha dificuldade com essas coisas da arte, na verdade, é a dificuldade com a vida prática de fazer o caminho correto. Salomão, nessa introdução que ele tem feito ao livro de Provérbios, chamando a atenção do porquê nós deveríamos nos debruçar sobre esse tipo de literatura, ele já nos disse que era, primeiro, porque precisamos aprender a sabedoria e o ensino a fim de entendermos as palavras de inteligência, sabermos discernir as coisas. Então no versículo 3 ele disse que é também uma necessidade que precisa ser conquistada, uma batalha. Daí a expressão do versículo 3, para obter. Nós já vimos essa expressão, ela diz respeito a um conflito, a uma guerra, para conquistar alguma coisa. E ele está dizendo que essa é uma conquista do ensinamento do bom proceder. Aprender a fazer o que é certo é bem difícil. Compreenda isso. Não é saber o que é certo. Saber o que é certo, todos os homens sabem. Todos os homens sabem o que é certo. Eles podem não ter profundidade, eles podem não ter aprofundamento daquilo que eles sabem que é verdadeiro, mas eles sabem o que é certo. Você pode conversar com os homens mais brutos nas cadeias, eles sabem o que é certo. Os mais ignorantes sabem o que é certo. Então a grande dificuldade não é saber o que é certo, mas é como Salomão está dizendo, é proceder corretamente. E como nós já vimos, Salomão é um belo de um exemplo para a gente de como não proceder corretamente. Tanta sabedoria, tanto conhecimento, e Salomão não sabia proceder corretamente. Fez
fez um monte de besteira na vida dele, um monte de bobagem na vida dele. E agora ele está tentando nos ensinar. Obviamente que aqui ele estava tentando ensinar os seus filhos, a futura geração dele, quais os caminhos que eles deveriam aprender. Então, quando ele diz que há uma conquista, uma luta, ele diz que há 3 coisas que deveriam nortear esse bom proceder. Então, nós já vimos 2. Primeiro, a justiça. A justiça é a prática diante daquilo que nós sabemos que é legal. Há uma lei que precisa ser respeitada para que a justiça seja vivida. O problema é, quais são as nossas leis? E nós dissemos naquela ocasião, no Brasil, nem as nossas leis servem, porque no Brasil se faz leis para não serem cumpridas. Agora, a justiça, tal como Salomão nos ensina, ela tem a lei de Deus como referência. O bom proceder é ter um juízo daquilo que eu estou vivendo à luz dessa lei. E então nós vimos semana passada a segunda questão que ele colocou, que proceder corretamente é proceder com juízo. E a ideia do juízo que ele utiliza aqui, a outra palavra hebraica que ele utiliza, refere-se o mispá, ao julgamento correto de alguma coisa. Sabermos julgar as coisas que estão ao nosso redor. Obviamente, de novo, eu preciso da lei de Deus para julgar aquilo que é correto, para então praticar aquilo que Deus requer da minha vida. Então perceba, eu preciso conhecer a lei de Deus para que eu possa viver a justiça, para que eu saiba o que é legal, o que é correto aos olhos de Deus. O grande problema é que conhecer a lei de Deus não quer dizer que eu saiba aplicar a lei de Deus. Não quer dizer que eu saiba como viver essa lei, porque me falta discernimento das coisas práticas que essa lei requer da minha vida. E então nós chegamos à última palavra, Mishraim, a palavra que foi traduzida como equidade. E essa palavra é a palavra que tem a ver com cortar em linha reta. Eu posso saber a lei, eu posso discernir a atitude correta que eu devo ter, mas um dos grandes problemas que o ser humano tem é não cortar a linha reta, é procurar atalhos. Esse é o sério problema. A gente aprendeu aquela regra, né, acho que é da física, que diz que a menor distância entre 2 pontos qual é mesmo? É linha reta. Só que a nossa linha reta, ela às vezes cruza o caminho normal. Ela não quer fazer o caminho que tem que ser feito. E é exatamente esse ponto que Salomão agora vai bater. Não há um caminho que possa atalhar aquilo que Deus quer da nossa vida. Quando a gente tenta tornar o caminho mais rápido, nós atropelamos todo o processo de Deus na nossa vida, daquilo que seria o correto proceder. Salomão vai bater nisso em várias questões ao longo do livro. Nós vamos cansar de ver esse princípio. Ele vai dar vários exemplos em que a gente tenta tomar um caminho mais rápido, e o caminho mais rápido sempre nos faz perder a direção. É essa a ideia da palavra Mishraim, que foi traduzida como equidade. Então nós conseguimos ver vários problemas na vida prática das pessoas. Para começar, do ponto de vista religioso, em vez de nos debruçarmos sobre qual é a vontade de Deus, como deveríamos viver a vontade de Deus, nós tentamos manipular Deus para que Ele cumpra rapidamente aquilo que o nosso coração almeja. É só nós vermos o que as igrejas oferecem: campanhas, sacrifícios,
como se isso pudesse atalhar o tempo que o Senhor Deus tem para a nossa vida e que Ele quer que determinadas coisas se cumpram na nossa vida. Uma das questões dos salmos que sempre nos vem à mente é que no meio das nossas lutas, dos nossos conflitos, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria, você consegue antecipar o tempo. Você consegue fazer com que o sol venha mais rápido. Não, há um tempo, há um caminho que tem que ser trilhado. E aqueles que vivem debaixo de equidade, eles compreendem esse caminho e não tentam manipular esse caminho. É interessante que quando nós pensamos isso na relação que ele vem estabelecendo, justiça, juízo e equidade, como é que nós tentamos manipular isso? Tentando manipular a lei de Deus. Os judeus tinham muita dificuldade com algumas questões da lei de Deus. Lembro um exemplo que eu dei uma vez. A lei de Deus diz que nós não podemos trabalhar no dia do Senhor. É dia de descanso e dia de santificação. Aí o judeu foi discutir o que era trabalhar. E aí ele queria ser muito piedoso. Trabalhar ali é não fazer nada para ganhar dinheiro, seu sustento. Esse não é dia de ganhar sustento. Mas o judeu, querendo ser mais piedoso, ele foi além da lei. Eles dizem, qualquer esforço que você fizer, que realmente gere cansaço, você já trabalhou. E então eles gastaram a cabeça para saber quanto o homem poderia caminhar num dia sem cansar. Eles estabeleceram a meta, 1 quilômetro. Mais de 1 quilômetro ele começa a se cansar. E então, na época do Novo Testamento, as sinagogas, as casas eram organizadas próximas às sinagogas, para que eles pudessem andar 500 metros da sua casa até a sinagoga, e da sinagoga mais 500 metros até a sua casa, 1 quilômetro. Mas eles dizem, puxa vida, é pouco, não? Rapaz, eu tenho um vigor muito grande, eu acho que eu aguento 2. Mas a nossa lei, observe, não é mais a lei de Deus. É a nossa lei. Ela diz que é 1 quilômetro só. Então eles compravam um terreno com mais 500 metros para frente. Porque eles saíram da casa, andavam 500 quilômetros. Opa, andei 500 quilômetros. Aí agora vou andar mais que não, andei 500 quilômetros. Perdão, 500 metros, perdão. 500 metros, andei mais 500 metros. Eu estou com 1 quilômetro na cabeça. Mais 500 metros. E eles achavam que estava normal, porque eles tinham andado 500 metros. Olha como é meio louco isso. A partir da lei de Deus eu crio leis que são mais pesadas para depois eu não cumprir. Não é diferente de muitas igrejas por aí, que criam leis para depois os seus membros não cumprirem. Eu lembro uma vez eu fui falar num retiro de jovens, lá em Telêmaco Borba, sul do Paraná, ou sudeste do Paraná, não lembro direito, longe. E aí eu conheci uma moça nesse acampamento que ela estava me dizendo que os pais dela eram de uma determinada igreja que não podia ter televisão em casa. Então, se você chegasse na casa, não tinha televisão. Mas se você entrasse no quarto dentro do guarda-roupa, tinha uma televisão escondida. Então, quando o pastor da igreja ia lá, não tinha televisão. Isso me lembra Corrie ten Boom, quando a Gestapo entrou na casa dela procurando os judeus que eles escondiam. E aí perguntaram para ele se tinha judeu naquela casa, e o pai dela colocou a mão no botão da camisa e disse, nesta casa não tem judeu.
seja, eu não estou mentindo. Nesta casa não tem Judeu. Você percebe? Nós vamos criando coisas para burlar a lei de Deus. E geralmente isso começa quando a gente não se contenta com ela. A gente quer ser mais piedoso do que a própria lei. A gente quer ser mais crente e mais justo do que a própria lei. Quando nós elevamos ao legalismo a vivência daquilo que Deus requer da nossa vida. Então isso já é um problema sério. Pessoas legalistas não são pessoas que vivem com equidade. Elas não estão cortando em linha reta. Elas estão fazendo linhas tortuosas. E isso apenas complica mais a vida delas. Agora, o maior problema é quando nós tomamos a lei de Deus e não cortamos a linha reta da lei de Deus apenas para atender ao nosso coração. Essa foi a questão de Deus com Josué. Moisés morreu. Josué capítulo 1, ele está triste, cabisbaixo, ele está desanimado. Deus olha para ele e diz 3 coisas, e a terceira coisa é: você não vai se desviar do livro da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Você vai cortar a linha reta. Isso é andar com equidade. É não tentar manipular aquilo que Deus nos ensina para ser conveniente à nossa vida. É entender com clareza aquilo que Deus nos diz e, tendo entendido com clareza aquilo que Deus nos ensina, praticarmos sem tentarmos manipular nada. E isso é uma coisa difícil, porque todas as vezes que a lei de Deus for contra o nosso coração, nós vamos tentar achar brechas. Brechas na lei. O problema é que a lei de Deus não tem brechas. Ela é totalmente perfeita. E aqueles que tentam achar brechas estarão diante do justo juiz. Aquele que é o autor da sua palavra, aquele que é o autor da vida, aquele que nos deu essa palavra para nossa instrução e nossa prática, e ele nos dirá: você não viveu com equidade a minha palavra. Veja como isso é uma coisa notória no nosso coração desde cedo. Há uns anos atrás, nós ainda congregávamos lá na casa. Arthur devia ter uns 2 para 3 anos. E ele estava achando que a cama da casa era uma cama elástica. E ele vivia pulando na cama. Então o dia terminou o culto de domingo, já era um pouco tarde, ele pulando na cama, e eu havia dito para ele parar de pular, que a gente queria deitar, e ele continuou pulando. Então uma hora ele disse: rapaz, se você não parar, você vai apanhar. Ele prontamente parou de pular, sentou do meu lado, e disse assim: papai, o senhor tem que ler mais a Bíblia. Deixa, eu tenho um profeta em casa. E por que eu tenho que ler mais a Bíblia? Se eu leio a Bíblia. Ele, com toda a sua sabedoria de 2 anos, 2 anos e alguma coisinha, levantou o dedinho para o Senhor ser um bom pai. Olha, esse menino vai ser profeta. Mas por que eu tenho que ser um bom pai? Eu já não sou um bom pai para você. Ele disse assim: se o Senhor é um bom pai, o Senhor não pode me bater. Você percebe como nós manipulamos o que é correto? Desde cedo. Se o Senhor é um bom pai, o Senhor não pode me bater. Assim, sente aqui. Peguei o livro de Provérbios e mostrei os versículos que tratam da vara.
E quando o filho é desobediente, nós temos que punir com a vara e bater. Eu olhei para ele e disse: quem é que nos ensina isso? Ele, sem graça, disse: Deus. Eu disse: ok. Então é Deus que manda lhe bater quando você é desobediente. Você percebe como nós tentamos manipular? Isso é de criança a adultos. O que eu vejo de pessoas usando versículos fora de contexto, usando a Bíblia fora de contexto, para validar a sua prática errada, o seu comportamento pecaminoso, isso não é viver em equidade. Isso é mentir contra a verdade. É mentir para tirar proveito próprio. É mentir para explorar os outros. É mentir para enganar os outros. Às vezes nós tomamos a Bíblia sem nenhum tipo de sabedoria, apenas para jogar na cara do outro. Isso não é equidade. Eu tinha um presbítero em Tietê, que se converteu depois já de casado, filhos, tudo. E a esposa nunca se converteu. E eu estava no meu primeiro ano de pastorado lá, quando nós estávamos estudando a questão de família e o lugar da Escritura na nossa vida familiar. E ele me saiu com a pérola de que ele instruía aquela mulher dele com a Bíblia todo dia, mas ela era rebelde. E eu perguntei para ele se ele realmente instruía, ou se ele usava a Bíblia para justificar a ele mesmo e a vontade dele. E em vez de instruir, ele usava a Escritura como uma espada para matar e ferir a esposa. E aquele homem foi muito honesto, ele baixou a cabeça, ele começou a chorar na escola dominical. E ele disse: o senhor tem razão. Eu tenho usado a minha Bíblia para oprimir minha esposa. Foi interessante que depois de um ano, eu sempre ia lá visitá-los. Esse é o lado bom da vida de tempo integral, né? A gente tem tempo para visitar, né, Pedro? O outro lado bom são os lanches que servem. Café em todas as casas. Café em todas as casas, é uma bênção isso. Né? Estou nem fazendo feira. Não, o Pedro não faz nem feira. Só preciso de oferta lá para o combustível. Ai, é um pecador mesmo. A gasolina é mais cara que a comida. Ai, ai, ai. Depois de um ano, foi interessante visitá-los. E a esposa dele dizer: pastor, eu não sei o que é que aconteceu com esse homem. Ela era muito simples com esse homem. Mas de um tempo para cá ele mudou. Ele não pega mais a Bíblia para mostrar que eu estou errado. Ele tem um outro comportamento dentro de casa. E foi interessante ver, depois de mais alguns meses, aquela mulher começar a ir à igreja. Perceba, a equidade, ela não tenta manipular a verdade, ela apenas quer traçar a linha correta. Ela quer fazer o que é correto, quer viver o que é correto. Nós não tentamos usar a lei de Deus, a palavra de Deus, para nos beneficiarmos de alguma coisa. Antes, pelo contrário. Porque nós estamos cortando em linha reta. Às vezes, ela vai ser contra a gente mesmo. A palavra será contra aquele que quer viver uma vida de equidade.
E então surge uma outra questão dessa palavra. Cortar em linha reta implicava dentro do judaísmo também a ideia de imparcialidade. Eu não vou cair nem para a direita nem para a esquerda, eu vou estar onde eu tenho que estar, e isso significa imparcialidade. Veja outra grande dificuldade. Os que são pais aqui sabem como isso é difícil. Quando eles veem seus filhos chorando, eles fazem que nem Dona Florinda, né? O que foi, Kiko? Tesouro. O que foi, tesouro? E ele não dá nome, não diz quem foi, só diz o que aconteceu, e ela prontamente vai lá e taca a mão na cara do seu Madruga. Quem tem filho sabe que a coisa é mais ou menos assim. O filho chorou, aconteceu alguma coisa, você já quer saber quem foi o culpado que fez isso com meu filho. Não, isso é pecado. Biblicamente eu tenho que praticar a equidade. A equidade significa imparcialidade. Eu preciso saber o que aconteceu para exercer o bom juízo, para então aplicar a justiça. Olha o processo. Lá em casa isso funcionava bem na época do meu pai. Eu já disse para vocês que eu era brigão, de rua, de gangue. Meu sonho era ser líder de gangue, nunca esqueçam disso. O seu pastor já quis ser líder de gangue. Adorava brigar. E era interessante que quando acontecia alguma coisa que eu apanhava e eu aparecia chorando, a primeira coisa que meu pai fazia era: o que aconteceu? E obviamente, como bom pecador e mentiroso, eu contava o meu lado. Meu pai ia buscar o outro lado. E às vezes ele chegava e dizia: bom, além de você ter provocado, você mentiu. A sua pisa vai ser dupla. Então por isso era extremamente estimulante eu bater na rua, porque eu ia apanhar em casa. Isso era fato. Mas era só um. Então o dia que eu apanhava na rua era complicado, porque eu apanhava na rua e apanhava em casa, porque meu pai ia em busca da verdade. Não tinha essa coisa de: ai, o meu filhinho. Não, não tem meu filhinho. Existe o que é certo. Nós temos que ser imparciais. E ponto final. A grande dificuldade do Arthur quando acontece alguma coisa que ele começa a chorar, que eu vou tomar satisfação, é que ele sabe que eu não vou estar do lado dele necessariamente. Então é muito bom que ele tenha certeza de que ele não tenha feito nada errado. E esse é fato. Observe o dia que ele estiver brincando com algumas crianças, que ele começar a chorar por alguma coisa que aconteceu. Você pode observar: eu vou tomar satisfação. E ele já fica com medo, porque ele sabe que se ele não tiver certo, ele vai apanhar. É uma questão de imparcialidade. Nós precisamos educar, nós precisamos ensinar nossos filhos e, acima de tudo, ensinarmos o nosso coração de que não há jeitinho, não há meio termo, não há atalho. Nós temos que ser imparciais. Isso é amor. Não só é amor, é a prática daquilo que Deus requer na nossa vida. Para o meu filho é uma manifestação de amor. Se ele vai entender ou não, mas é amor que eu estou fazendo pela vida dele. Eu estou mostrando para ele como a coisa funciona.
E como funciona não é diante de mim e nem diante do mundo, é diante de Deus. Porque se ele não aprender isso nessa vida, diante de Deus não tem acordo. O Deus que não poupou o próprio filho, você acha que vai ter dó de você? O Deus que não se compadeceu em poupar o filho, antes se agradou em moê-lo, como diz o profeta. Você acha que Deus vai se agradar ou vai se compadecer de você? Não. Sem arrependimento, esqueça. Sem o viver correto, esqueça. É verdade que houve um tanto de imaturidade na minha vida nessa história que eu vou contar a você, mas eu tive que me deparar com isso logo no meu início de pastorado. Quando eu fui pastorear Lusiânia aqui, tá? Deixar claro que é bem aqui. Uma vez eu falei para o irmão que eu estava pastoreando em Lusiânia, ele disse assim: uau, pastor, você já foi pastorear nos Estados Unidos? Eu falei, como assim? O senhor falou que está pastoreando na Lusiânia? Eu disse, não, é Lusiânia, Goiás. Não é a Lusiânia nos Estados Unidos. Então, para que ninguém tenha dúvida, é aqui do lado. Eu fui pastorear em Lusiânia, minha primeira igreja. E eu tinha um corpo de presbíteros razoavelmente bom. E, inclusive, tive dois grandes presbíteros na minha vida, o presbítero Sérgio de Tietê e o presbítero Eurípides, que hoje é pastor da igreja do Bandeirantes, foi meu presbítero em Lusiânia. E todo ano eu não aceitava fazer eleição, eu nunca gostei muito de eleição. E aí todo ano a gente mandava um documento para o presbitério para renovar meu tempo na igreja. E então eu já estava há 3 anos pastoreando a igreja estava em pleno desenvolvimento. E aí mandamos um documento em agosto de 97, se não me falha a memória. Isso, para 98, ia ficar meu 4º ano em Lusiânia. E o presbitério aprovou tudo bonitinho e tal. No dia que eu estava fazendo isso lá na reunião do presbitério, o grupo de jovens da nossa igreja foi para um encontro em Paracatu. O único dia que eu não saí com os jovens, por causa da reunião de Paracatu. Porque eu sempre fui conhecido como o pastor Coca-Cola. Eu estava em todas. Era retiro de criança, eu estava lá. Retiro de adolescente, eu estava lá. Retiro dos homens, eu estava lá. Retiro das mulheres, eu estava lá também. Vou entender, nós somos mulheres, os pastores iam também. Que a maioria não ia, mas os pastores iam. E não fui. E aconteceu uma situação com um filho de um presbítero. Ele aprontou, rapaz, no encontro. E aí quando eu cheguei, tivemos que disciplinar. E o pai ficou furioso. É aquela coisa da não equidade, porque não houve imparcialidade. Era aquele pai presbítero que disciplinava todo mundo, mas na hora que chegou no filhinho, e aí não deu outra. Bati de frente com ele. Eu tinha 25 anos. Eu coloquei esse irmão, não se arrependeu, o próximo vai para a disciplina é o Senhor. E ele não se arrependeu. Então eu levei a questão para o conselho. E o conselho não foi imparcial. Então eu cheguei para o conselho e disse: estou fora. Não sou pastor de uma igreja de homens iníquos, que não são capazes de ser imparciais, mas que fazem desse conselho uma espécie de cooperativismo, uma espécie de sindicato de presbíteros. Não, estou fora. Isso foi um auê, vocês não têm ideia. Porque por um lado o conselho queria que eu ficasse, a igreja toda queria que eu ficasse, e ficaram com raiva da família do presbítero. Foi um auê esse em Lusiânia. E aí que eu digo que eu poderia ter tido um pouco mais de sabedoria para administrar isso, porque o conselho já tinha entendido
E a igreja, meses depois, disciplinou o presbítero, não o reelegeu. Ele não foi reeleito. Mas como o conselho não seguiu a minha determinação disciplinar, eu estou fora. Porque não há acordo, irmãos. A disciplina, a vida da equidade, ela é para todos. Ponto final. Não interessa de que família você é. No centro presbiteriano tinha muito isso, né? Os fundadores da igreja, a família tal. Não interessa quem é você dentro da igreja, se não está correto, não pode haver parcialidade. Nós temos que ser imparciais. É isso que Deus requer no viver correto. Eu aprendi isso do meu pai, aprendi isso da minha mãe, aprendi do meu avô, pessoas que amavam a Deus, amavam a palavra de Deus e nos ensinaram a equidade. Você compreende como é que funciona? Simples assim. Nós não tentamos negociar a verdade. Nós não tentamos negociar o que é certo. É certo e acabou a história. Eu sou Alex, meu irmão. Uns 2, 3 anos atrás nós fomos a Caldas Novas. E já chegando ali uns 50 quilômetros de Caldas Novas, se você vai por dentro de Lusiânia, tem um momento que você sai assim, tem uma rotatória. E essa rotatória é para você atravessar, pegar do lado de lá e sair aqui. Não tinha nenhuma placa. Mas é óbvio que nós sabemos, quem dirige sabe, não precisa de placa. E ele olhou para o lado, não viu carro nenhum, em vez de ele atravessar e fazer isso aqui, ele fez a rotatória. E quando ele fez assim, ali na frente um policial. O que é que a equidade requer de mim? Não fala nada, nem vou me justificar. Quando o policial encostou, o senhor fez uma manobra errada, você pode falar, não? O senhor está certo, pode multar. Se o policial ficou olhando para ele, o senhor pode multar. Está certo? Nós não tentamos dar jeitinho. O que é certo é certo. É isso que Deus requer de nós no bom proceder. Eu tenho que viver a justiça porque há uma lei que me diz que eu tenho que obedecê-la. Eu tenho que aprender o juízo porque eu preciso discernir como praticar essa lei de Deus. E eu tenho que ter equidade. Eu tenho que cortar corretamente aquilo que eu aprendi, aquilo que eu discerni. Eu preciso agora praticar corretamente, sem negociação. E acabou. Não pode ser que naquele personagem está escolhendo o professor Raimundo, né? O Rolando Lero. O Rolando Lero é aquele outro lá que diz assim: se sei, digo que sei, se não sei, digo que não sei. Aí o professor fazia a pergunta: vinha eu andando. E aí começava a manipular. Não, se é, o que não é, não é. Acabou. Isso é equidade. Precisamos começar a lutar por isso. Será fácil? Não, nem um pouco. A gente tem, desgraçadamente, no nosso coração, a mania de tentar se proteger. Para que os nossos pecados não sejam expostos. Não, nós não temos que nos proteger. O que é certo é certo. Ponto final. Nós não discutimos a justiça. Nós não discutimos a aplicação certa da justiça, porque tem que haver equidade. Temos que cortar certinho o caminho que está proposto, sem desvios, sem parcialidade. Sem parcialidade. Temos que ser imparciais. Ok, então, com isso Salomão fecha a segunda instrução. Precisamos aprender. Precisamos obter o ensino do bom proceder. E a partir do versículo 4 ele começa a dizer: para dar aos simples prudência. E agora ele começa a dizer a importância de nos instruirmos com a sabedoria. A palavra hebraica que é usada, traduzida como para dar,
Esse verbo dar aí era uma palavra didática, de instrução mútua. Então nós veremos isso no próximo encontro, como nós devemos proceder na instrução da sabedoria mutuamente. O Senhor nos ajude a trilharmos o caminho reto, não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, fazermos o que é certo, e se estivermos errados, não tentarmos manipular. Não tentarmos fazer meia volta, não tentarmos nos justificar. Está errado, está errado. Sermos imparciais. Não interessa se é meu filho, se é meu amigo, se é minha esposa. Não interessa quem é. Nós não somos chamados a proteger os que estão errados. Nós somos chamados a praticar o que é certo. Nós precisamos ter isso muito claramente. Então vamos orar? Senhor, nos ajuda a entendermos isso. Não é com certeza do nosso coração essa disposição. Queremos nos proteger, queremos proteger quem amamos. Ter uma vida de equidade não é fácil. Tentamos não nos expor, porque de forma maldita achamos que temos alguma imagem para preservar em nós. Então nos ajuda, Senhor. Perdoa-nos em nossos pecados quando agimos dessa forma. Quando deixamos de zelar por aquilo que é correto. Quando os nossos interesses falam mais alto do que a verdade daquilo que o Senhor requer de nossas vidas. Ajuda-nos a aceitarmos a disciplina quando formos disciplinados pelo Senhor, com um coração quebrantado para Ti mesmo, sem revolta, apenas desejoso ou desejosos de termos os nossos caminhos corrigidos diante do Senhor, em nome de Jesus.